Bom dia! Hoje temos uma convidada especial no Café com Pati Rê, que será a Cláudia. Inclusive a Cláudia que sugeriu para conversarmos sobre o filme Encanto. Então nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o filme Encanto. É um café rapidinho, mas que vai trazer algumas reflexões sobre autoestima, sobre a análise desse filme Encanto. Será comigo, com a Pati e com a Cláudia, nossa querida convidada. Vamos aguardar elas chegarem. Aguardar um pouquinho. Estou convidando aqui as pessoas. Luiz Antônio já entrou. Tá picotando o áudio, Tony? Deixa eu ver. O que será? Será que é a internet? Veja se melhorou. A Cláudia já chegou. Já vou convidar a Cláudia e a Pati para entrar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver como que eu faço para convidá-las. Vamos ver. Aqui a Cláudia. Chegando aí também. Ainda tá picotando o áudio? Peraí, deixa eu voltar. Aí. Bom dia, Bom Cláudia. dia, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem? graças a Deus. E Tudo você, bem. tá boa? Tudo bem, tudo bem. Muito friozinho aí em Mogi? Friozinho. Mogi, no Mogilar, é friozinho. É friozinho? É Aqui em São friozinho. José tá bem frio. É, Tá bem aqui tá friozinho também. Então, vamos aguardar a Pati chegar pra gente conversar. A Pati já entrou aqui. Tá chegando aí. Tá chegando aqui. Espera aí que eu já vou liberar ela. Minha voz tá saindo picotada pra você também? Pra mim tá normal. Tá normal? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu acho que é no começo que o áudio tava um pouco picotado. Bom dia! Bom dia, Pati! Tudo bem, Tudo meninas? bem? Tudo bem. Dia, tudo bem? Cafezinho na mão. Isso é muito bom, né? Muito bom. Eu já tomei um cafezão. Eita, nós! Eu normalmente faço a live primeiro, depois que eu vou tomar meu café. Às vezes eu tomo café junto, né, Pati? Também, nossa, uma correria logo pela manhã, né, gente? Mas tem criança que leva na escola, né? Eita, nós! Eu já estou em outra fase. Eu acordo cedo, tomo café às 6h30, gente. Depois eu vou só na água. Porque eu tomo café muito cedinho mesmo. Jura? Juro. Então, mesmo com esse frio, cedinho eu tô de pé. Eu já acostumei, né? Eu gosto. Meu Deus do céu, hoje se não tivesse live eu ia ficar mais na cama. Aliás, eu pra ficar na cama não preciso muito, né? Pode estar solzão, que eu já adoro ficar de manhã na cama. Menina, aí eu já acostumei, agora eu vou ter pra academia, porque eu falei, aproveitar minha manhã, né? Eu vou cedo pra academia, então 8h30 eu já fiz academia. Já fiz academia, já tô firme. Que gostoso. Então tá bom. Aí, meninas, eu iniciei aqui já falando que hoje a gente vai estar fazendo uma análise do filme Encanto, que foi até uma sugestão da Cláudia, né, Pati? Foi. Sugeriu pra gente. E que é um filme muito legal. E eu não sei qual das duas querem dar uma resenha aqui. Deixa eu colocar aqui fixar, né? Eu coloco filme. Ops! Eu tô com um pezinho aqui, tá meio solto. Pessoal, a Débora já chegou aí. Posso falar, Cláudia? Pode ir falando. Pode, por favor, assisti por com o favor. olhar de mãe, né, com o meu filhote, e aí depois eu reassisti com o olhar, assim, dos ensinamentos, né? Então, para contextualizar, o filme é familiar, então tem a Maribel, que é uma menina, ele se passa na Colômbia, então eles mostram toda uma família estruturada, e a matriarca, ela teve, logo no comecinho do filme, ela passou por um trauma muito grande. Ela perdeu a casa, a moradia e o marido. E ela tinha uma vela. E aquela vela foi o grande milagre para ela. Dali se construiu uma casa, vamos dizer, mágica, de poderes. E ela experienciar esse dom, esse poder, né?
E mostrou ali fé, mostrou aquela vontade de... Porque ela tinha 3 filhos bebezinhos, ela ficou grávida, né? Ela perdeu Isso. a casa quando ela estava grávida. E tinha um pessoal que foi expulso do vilarejo deles, então ela ficou com a responsabilidade de reconstruir esse vilarejo. E aí, a mágica consistia que quando cada criança chegava na idade de 5 anos, os descendentes, eles tinham um dom que era revelado através de uma porta. Para surpresa de todos, a Maribel, quando ela foi encontrar o dom dela, o milagre dela, ela não tinha nenhum. Então, a história já começa com um primeiro conflito e ela tentando lidar com isso, viver em uma família no qual ela era completamente diferente. Mas estava ela querendo passar por cima disso, tão pequenininha e depois jovem, ela lidava com os medos, mas ela falava, ó, eu sou da família Madrigal, que todo mundo tem dom e que todo mundo tem isso. Aí quando queriam perguntar o dela, ela tentava desviar, até que num momento foi colocado, não, ela não tem dom. E aí a história vai desenrolando e tem um tanto de aprendizado. Tem muita coisa mesmo para... É uma historinha, eu sou muito suspeita de falar que eu adoro esses filmes, esses desenhos, que eles trazem muitos aprendizados, então eu assisto vários e eu gosto muito porque pelas lições que ensinam, não é lição no sentido ruim, mas lição no sentido de coração, né? De se permitir, isso. E esse desenho eu tinha assistido já e por um acaso, quando você está sentado no sofá, você fala, vou assistir um desenho, ele veio assistir de novo, né? E eu choro, é engraçado que eu me entrego. Porque realmente a história toda que nem a Paty falou, sobre uma matriarca que passou por um grande trauma, então ela não quer perder de novo, né? Acho que ela começa a ter um medo tão grande que ela começa a ser rigorosa demais, né? Então, ela permite, deixa que o medo, né? O medo de tudo que ela passou, ela permite que ele volte e ela começa a ser rigorosa demais com as pessoas que estão chegando na família, né? Então, ela quer uma perfeição, né? Eu vejo assim, não é pelo mal, é pela experiência que ela teve, né? Não é porque ela é mal, é porque pela experiência que ela teve, ela começa a exigir demais. E a Maribel, né? Ela não é um padrão de pessoa mais linda do mundo, né? Então, é aquele padrãozinho, e usar óculos. Então, assim, o que eu observo no filme é que ela é uma das únicas que usa óculos. Olha só, né? é verdade. Isso foi uma coisa... eu observei assim, porque que a gente usa óculos, eu observo. Aí eu uso também, só não tô vendo agora. E ela usa óculos. Aí eu fiquei pensando, a mãe dela tem um dom da cura. E ela não se cura, né? Verdade. E eu fiquei assim, até questionando. Foi um dos pontos que eu fiquei pensando, que eu falei assim, engraçado, né? Porque que a mãe dela, um dos dons da mãe dela é fazer um bolinho lá, né? Uma comidinha, toda a comida que ela dá, as pessoas se curam, né? E ela usa óculos, então a gente, querendo ou não, o óculos é uma deficiência, né? É algo que poderia ser curado. Eu fiquei pensando, por que ela não se cura? Né? Você sabe que eu pensei nisso? É a aceitação, porque ela se aceitou do jeitinho que ela era, inclusive sem os dons dela. É um dos ensinamentos que eu puxei. Quem já assistiu, aproveita e coloca aí qual que é o dom da Maribel, porque ela tem. Mas uma das características é aceitar ela do jeitinho que ela é. É isso mesmo. Então, assim, eu vi o óculos como aceitação, porque por isso ela não tem aquele padrão que a sociedade coloca, né? Ela tem um padrãozinho, a gente acha bonitinha uma criança, né? Mas ela fica tentando o tempo todo, assim, no filme, no início, ela quer ser aceita do jeito que ela é. Ela se aceitou, mas a família precisa aceitar, a avó precisa aceitar, porque ela não tem o dom que a avó queria. E eu fiquei olhando até o óculos dela como se ela tivesse um segundo poder, sabe assim, uma visão além, né? Sim. Como se com óculos você enxerga de um jeito, você põe o óculos, você enxerga além, sabe? Assim, algo a mais que ela teria. E ela vai com o óculos até o final do filme, né? Então, eu fiquei observando uma das coisas muito simples, mas que eu observei no sentido dela ser como ela é, dela não precisar da cura, porque ela é
ela é ela, né? Sim. E assim, o filme vai demonstrando assim, por mais que ela gosta da família, porque ele mostra muito uma situação familiar, né, de respeito à família, de honra à sua família, isso é bem forte nesse filme. Sim. E ela quer ser aceita do jeito que ela é. Então ela vai mostrando para todo mundo, ela tenta ajudar, ela tenta fazer o que ela pode, e a avó acaba discriminando, deixando ela um pouquinho de lado, porque quer que o poder saia, que venha mais coisas. Aí vem um menininho, um pequeno, né? O Antônio, né? O Antônio é um das outras, a outra criança que vai, né? Depois da Maribel, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Maribel. Ele vai, ela dá uma força para ele, porque ela dá esse apoio para ele de autoconfiança. Vai que o seu poder vai ser lindo, vai, e ela ainda dá um bichinho para ele, e ele consegue também abrir a porta dele lá, do dom dele, né? E ela, nesse momento, a família se reúne, tira foto, ela fica fora ali, ela se sente excluída, né? Acho que ela sente uma dor, ela sente a dor dela não ter o dom dela, acho que ela começa assim a querer que a família seja como ela é, e a família tá discriminando, né? Quer falar um pouquinho, Paty? Não, quero ouvir a voz da psicóloga. Na realidade, assim, o olhar para esse filme, ele traz bem essa questão das questões familiares, a questão do famoso status quo, né? De manter a perfeição, que nada mais é que também é uma baixa autoestima, né? Você precisar... Foi muito interessante, onde eu até repostei no meu store uma matéria da Forbes dizendo assim, você não precisa o tempo todo estar rindo, estar feliz para mostrar que você está bem, né? Então, acho que muitas famílias, muitas pessoas têm muito essa ânsia de dizer tô bem o tempo todo, não deixa de ser a necessidade de trabalhar a autoestima. Eu posso ter momentos de baixo, momentos de alto, e quando vem a Maribel, que não tem o dom da família, ela não está seguindo aquele script, ela traz... Eu ia falar da hora que a Paty perguntou aí para a turma, fala qual é o dom, então não vou falar ainda. Mas ela tem um dom que ela considera todos os outros dons. Vamos esperar mais para o final aí, a gente fala que dom é esse que a Maribel tem. Mas nada mais é que trabalhar essa questão, acho que 2 pontos fortes para mim que ficou nesse filme, essa questão do status quo, de você mostrar uma coisa só para ser bem visto aos olhos dos outros. Isso é muito triste, porque você fica amarrado a esse estereótipo. Ontem também vi uma fala da Xuxa, ela dizendo assim, no começo da minha carreira eu tentava me adequar ao que as pessoas queriam de mim. Hoje não, eu sou a Xuxa do jeito que sou, e as pessoas, se gostarem de mim, estão comigo, se não gostarem, tudo bem. Então, eu acho que esse é que é o grande passo da nossa evolução da autoestima, né? Não é ser arrogante, não, mas é aceitar ser você. E essa personagem, essa Maribel, ela sempre aceitou ser ela. E pôde trazer um dom que era verdadeiramente dela, né? Não que os outros não fossem, também tinha o dom deles. Mas a mensagem que para mim ficou bastante nesse filme foi isso daí. Eu fiquei também no Bruno, o que não se fala o nome do Bruno. Porque a musiquinha trava na cabeça. A musiquinha, porque o Bruno, ele não tinha um dom que nem a Rê falou, né? Não era agradável para todo mundo, né? Porque o dom dele era prever o futuro, então ele ia prever que você vai ficar careca. Aí a pessoa ficou. Então, que o dom dele não foi bem aceito, então ele foi meio que excluído, que aquela coisa de colocar assim, que tudo tem que ser muito bom, muito bem colocado pela Rê, né? De que temos que ter uma família perfeita, tudo estar bem ao tempo todo, né? Então, eu achei assim... E muito interessante esconder o Bruno, esconder aquilo que nós temos também de fragilidade, né? Que é a verdade. A esconderam ele, não se falava nele, todo mundo sabia, mas ninguém fala. Uma coisa que eu achei também muito legal, assim, foi aquela irmã, a Luísa, que ela é a Fortuna. A Fortuna. Porque, assim, eu acho que ali mostra muito... são situações que mostram a nossa vida, né? Então... A gente querer ser forte o tempo todo, principalmente a mulher, né? Que assume tudo, que... Forte, né? Isso.
E exatamente isso, você vê que lá ela carrega peso, ela pega os burros, e todo mundo chama, ela vai, ela não fala não nunca. Sim. Então, ali ficou claro também a necessidade de você falar não de vez em quando é muito bom para você. De você descansar é muito importante para você. Ela era fortuna, então até o porte dela, assim, né? Muito Esse é muito interessante. importante, viu? Essa pontuação. Quanto que a gente precisa aprender a falar não. Né? Ah, tem uma competência, tem uma qualidade muito boa, as pessoas ficam, tem mais disso. Mas você precisa do descanso do seu momento, não é? Isso. Eu me olhei lá e falei, a gente faz isso com a gente sem querer, né? E a gente também não descansa. Sem querer. Então, aí, eu achei assim, me chamou a atenção. E mesmo aquela irmã da Maribel, a Isabela, que é a mais bonita, que é a Bela, que na realidade ela estava sendo, que nem assim, uma das frases que ficou na... E a beleza, e ela nem estava fazendo aquilo que ela realmente gostava, porque quando começa a conversar com a Maribel, que a Luísa começa a perceber que ela precisa descansar, que ela não precisa ser fortuna o tempo todo, né? A irmã também, que não precisa ser bela o tempo todo, e toda aprumadinha, com o cabelo todo lindo, maravilhoso, né? E cheirosa, e etc. E a irmã dela começa, porque ela fazia flores lindas, né? Ela começa a soltar flores, aquelas flores exóticas, né? Diferentes. Diferente, porque era o jeito dela. Sim. Na realidade, assim, é uma frase, assim, eu vejo ali assim, né, num resumão. Tudo bem ser quem você nasceu para ser, né? Você não precisa ser outra pessoa, né? Então ali, como os familiares ficavam muito na dependência, no que a matriarca lá, né, falava, né? Dela, fazer o que ela queria. Isso. Então todo mundo ficava vivendo do jeito que ela queria, né? Então todo mundo também se machucando mais quietinho, né? Uma das outras coisas que eu vejo assim é que a Maribel não tinha medo de ir. Ela não tinha medo de questionar. Ela não tinha medo de pedir ajuda. Ela mostrava, né, o quanto ela era frágil. Então ela foi atrás do Bruno. Ela foi procurar ele, foi no meio das paredes lá e etc. Descobriu uma verdade, né? Mas você percebe que sempre com muito respeito, né? Ela mesmo, assim, entre aspas, ela era hostilizada por várias pessoas da família. Mas ela fazia o que estava no coração dela, mas respeitando ela. Porque, assim, é dolorido uma pessoa que você ama e ela passou imagina aquela criança ferida. Você não tem dom, você não é igual a essa família. E aí ela foi ressignificando isso, mas mesmo assim ela não confrontava ninguém. Ela não fugiu como o Bruno fugiu. Né? Sim. Isso é verdade. E o principal dom dela, eu não vou falar ainda, vou deixar falar o Acho que está quase na hora. Mas eu posso dizer que o principal dom dela é a principal proposta nossa do nosso retiro, não é? É acessar esse principal dom. Que ela traz naturalmente tão dela, não é, Paty? Tão bela. Tem pessoas que têm o dom, assim, de cara. Quando a gente fala ali o poder, vamos trocar o que a gente fala, assim, o poder dentro de nós. O poder vem para todo mundo. Alguns têm aquela facilidade, com 2, 3 aninhos é pintor. Tem essas crianças aí do The Voice Kids que canta maravilhosamente bem. Só que tem pessoas que esse dom, esse talento não tá tão óbvio assim. Talvez até por conta da criação que veio. Nos pontos que a gente já comentou, eu concordo 100%. Eu acho que esse filme rende mais ainda. Mas, por exemplo, tem. Pelo olhar assim, né, quando a gente cuida da gente. Um trauma, como a Cláudia começou lá atrás. Se a gente não olhar para ele, o que vai acontecer? Ele fica ali dentro da gente e transforma a gente, às vezes, numa pessoa que a gente não é. Porque a avó, a abuela, ela era muito carinhosa, ela era determinada, ela era de fé, ela era amorosa, ela era romântica. Só que quando o chão dela caiu, ela se revestiu naquela pessoa dura, que ela não era. Justamente pelo quê? Movida pelo medo. Quantas vezes nós somos... E quando eu falo, quando uma pessoa é arrogante com a outra, quando ela quer se impor muito, eu falo, atrás dessa pessoa tem uma pessoa muito ferida, muito insegura. E o que a abuela tinha? Ela tinha medo daquele castelo desmoronar, e ela sabia que o poder estava acabando. O que era o poder? Quando
existia ainda o perigo dessa magia acabar, e aí ela quis ignorar. Ela sabia que a Maribel estava certa, mas ela calou a Maribel, o medo Ela calou. Então, quer dizer, Medo de enganar. se você não cuidar do seu trauma, ele vai sim te deixar uma pessoa pior para você e para quem está ao seu redor. E aí a gente fala assim, mais uma coisa que a gente olha no retiro. E o segundo é o perdão. Porque depois que toda a tragédia, todo... Outra coisa, o que a gente foca expande. Então, ali, o medo era tão grande de que acontecesse uma grande tragédia, que a tragédia realmente aconteceu. E aquele medo que ela não queria expor para todo mundo, a vergonha, tipo, nós somos perfeitos. A vergonha. Para todo mundo, o que aconteceu? A ajuda veio daquele mesmo vilarejo, e aí houve um momento de perdão, porque apesar da Maribel ser uma menina à frente, tentando ser bem resolvida, ela era o quê? Um ser humano que também tinha mágoas, ela tinha mágoa da irmã dela, porque a Isabela... A bonitona. Então, quer dizer, ela conseguiu, quando o rapaz falou, você tem que abraçar a Isabela, ela, não quero. E quantas vezes também algumas coisas vêm para a nossa vida que vão ser boas para a gente, que ele falou, escuta, não é a questão de abraçar a Isabela, você tem que salvar a sua família, é o seu propósito. Daí ela pegou e falou assim, tá, ela foi. Quantas vezes alguém fala assim, faça isso para você conseguir isso? Ah, não, isso é demais para mim. Eu prefiro ficar com raiva do que pedir perdão. Eu prefiro morrer do que fazer as pazes ou esquecer o que aconteceu com tal coisa. Então, muitas vezes acontece. Né? Eu acho que esse final do filme que se libera um perdão, que se libera essa porque assim, ela e a Maribel até assim, vendo a história toda da avó, entendendo o que a avó passou, né? E entendendo que ela criou um muro, que ela cria um muro, né? Na hora que ela começa a imaginar, cria-se um muro, né? Um muro, né? Que protege ela. Então ali o perdão vem, né? O perdão vem ali no rio, que elas estão no rio onde aconteceu tudo, né? Então ela faz uma ressignificação no próprio rio da dor ali, onde ela sentiu a dor, que ela até falou, eu nunca mais vim aqui, né? Depois do que aconteceu. Então assim, ela visitou algo do passado dela para reconhecer o que estava fazendo mal, o que fez bem, mas ela deixou tanto que acabou fazendo mal. Porque aí ela começou a pensar que ela era o máximo, que a família era o máximo, né? E que se ela mostrasse um pouquinho de vulnerabilidade, se ela mostrasse um pouquinho de fragilidade, se algum da família dessa não fosse perfeito, iria acabar. E, no entanto, até o próprio, que nem a Paty falou, as pessoas da vila também ajudaram. Quer dizer, pedir ajuda não é feio. Pedir ajuda é importante, né? Pedir ajuda está na nossa vida. Né? Isso, porque assim, às vezes você acha que você vai resolver tudo você acha que vai resolver tudo sozinha, né? E não, então assim, eu sempre fui muito assim, reclusa, né? Eu sempre ajudei muita gente, mas na hora que eu tive isso na minha vida, assim, de ficar doente, ficar sozinha, ficar doente. Quem me conhece sabe. Eu me recolhia, porque era meu isso, né? Até eu entender, depois do câncer, que eu precisava pedir ajuda sim. Né? Que não é feio você ser vulnerável, né? Então, pedir ajuda é muito importante, muito. Deus coloca as pessoas na nossa vida, a gente se encontra porque tem que se encontrar, porque tem o melhor para acontecer, né? Então, eu vi ali a ajuda. A ajuda é muito, assim, importante quando a gente pede, não ter vergonha de pedir ajuda. Assim, ser diferente, tudo bem, pedir ajuda, tudo bem. Né? Tudo bem, não tem problema nisso, né? E eu vejo assim que o poder dela, assim, vai falar do poder? Não. Vamos falar que falta só 6 minutinhos. Ninguém escreveu. Então fala aí. Ninguém escreveu. Ninguém escreveu. Pô, vocês assistiram o filminho? Vocês lembram? Vocês assistiram? Quem assistiu o filme O Encanto aqui? Fala um sim pra gente. Fala assim. Põe a mãozinha aí. Interage aí com a gente. Porque realmente, assim, ela segue muito, né, o coração dela. Ela vai muito além. Ela escuta a intuição dela, mesmo com todo mundo falando contra. Escutar a sua intuição é muito importante também, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vai ficar gravadinho no Instagram da Rê, quem não segue.
né? Fala seu Isso. Instagram, Cláudia, Cláudia Leite. Cláudia Leite, terapeuta, meu. E aí tem Deixa eu colocar aqui. aí @Paty Santos, terapeuta. Paty E na Santos. quinta-feira a gente tem um mini workshop que é de 1 horinha, mas ele é poderoso e o tema dele é acesse o poder dentro de você. Então, para quem ainda quer algumas ferramentas aí, entra no lá. grupo do WhatsApp, porque a gente vai fazer via Zoom para ficar uma coisa mais íntima, para a gente trocar, para a gente conversar. Por isso que não vai ser no Instagram, né, Rê? Tem que ser no Zoom. Sim. Tem material, tudo mais. Sim. E é importante frisar, é um evento que vai ser de 1 hora, né, Paty? 1 horinha, né, Cláudia? E vai ser gratuito. Então, você só precisa se inscrever. Só se inscrever, gente. Não perca essa oportunidade. Isso é raro, né? É um presente dos céus, vou te dizer. É um presente dos céus. Aqui a gente vai estar trazendo muitas coisas para que todos possam ter acesso. E gratuito. Então, você pode ser essa pessoa. Ou, para mim não dá, que esse horário não dá. Indique para outra pessoa. E vai ser muitas pessoas 21 horas pensando, até que nem eu falo, ai, gente, eu tenho que pôr meu filho para dormir, rotina, tem já colocamos 21 horas para justamente dar para todo mundo. Isso, sim, é verdade, é verdade. Dá pra, pode vir de pijama e tudo, né? Porque se estiver pronta para dormir, venha. Isso, é verdade. Você já fez tudo. E é esses bate-papos que a gente está toda segunda-feira aqui, Café com Paty e Rê, e agora Cláudia, né? Seja bem-vinda, Cláudia, nosso trio aqui agora, obrigada. Né, é importante vocês também trazerem perguntas, sugerirem temas. De repente, vocês assistiram um filme que também... Puta, assistem aí, fale dele, a gente pode estar trazendo para vocês também, para a gente virar um bate-papo mesmo, que vocês possam interagir com a gente. Isso mesmo. Claro que ouvindo também é muito bem-vinda, mas que vocês possam muito interagindo com a gente também vai ser mais gostoso, mais rico esse café nosso. E deixa eu aproveitar e falar a última coisa. Retiro, a gente já está na metade de maio, já saímos da metade, né? Estamos na última semana, na verdade. Uma semana, última semana, 22. Gente. Então, nós vamos ter o segundo retiro. E a Cláudia está agora ativo junto com a gente. Isso. Tamo juntos, gente. Quem chegou aqui no dia 5 a 7 de maio, nós tivemos o nosso primeiro, foi maravilhoso. Semana passada, não, esse final de semana a gente se reuniu com o pós-retiro. E assim, nós temos aqui, assim, depoimento das meninas, que não foi só no final de semana, isso aí reverbera. Então, aqui, quem quer participar, a gente está vendendo o lote 1. Vai ser maravilhoso e a gente vai trabalhar muito mais do que a gente imagina. Até uma menina falou assim, vou dar esse spoiler, né? Nossa, minha terapeuta me deu alta. Como assim? Né? Então, assim, claro que ela entendeu que deu alta de uma situação que ela estava vivenciando e o retiro foi fundamental para ela olhar muito para dentro dela, foi muito importante para ela dar novos passos. E assim, é visível o jeito que as pessoas chegam no primeiro dia, e como elas saem, e 15 dias depois, como tá mais lindo ainda. Então, o retiro cure coisas da sua vida. Então, são anos de vida que você consegue cuidar em 3 dias. Então, vale a pena, né? A gente vem com anos e anos de traumas e coisas na nossa vida, medos, né? Raivas e coisas que a gente às vezes nem sabe por quê. Então, em 3 dias, você cura traumas de uma vida. Então, assim, vai ser assunto por assunto e ele é assim, nós 3 somos facilitadoras, eu sou coach também desse método Luiz Rey. Ele é assim, ele é transmutador, né? Não tem palavras que quase diga o que acontece lá. Você tem que viver mesmo para saber. Todas nós passamos por ele e quem passa, você pode ouvir os relatos, pode procurar. É assim, do fundo da alma, né? O que acontece lá dentro. Então, venha. A parte de antes do retiro jamais estaria fazendo uma live. Mas eu também. Eu também tinha medo dessa exposição, medo de não me aceitar, achava ruim meu óculos, sabe? Depois eu falei, não, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou mesmo. Isso então, mesmo. Vamos lá, para a gente finalizar, né? A gente não passa das 8h30, a gente tem esse compromisso.
Vamos lá, qual que é o ensinamento? Qual é o dom da Maribel? Então eu falei assim, ué, não falou o dom da Maribel? O principal dom da Maribel é o que a gente vai trazer um pouco para vocês quinta-feira, gratuito, no workshop, então se inscreva. E o que nós vamos trabalhar profundamente no nosso retiro 29 e 30 de julho, que é o amor, que é a entrega, que é a nossa essência, é despertar o melhor que a gente tem dentro da gente. Isso. E o amor é o que conquista tudo. O amor é o que traz leveza, o amor é o que traz autoaceitação, o amor é que eleva a autoestima, o amor é o que faz as relações fluírem de forma mais saudável. E isso é tudo que esta personagem Maribel traz em cada cena do filme, que é o amor. Amor não quer dizer que você não vai ser frágil, que você não vai ter fraqueza, não. Que vai ser ter tudo maravilhoso, cor-de-rosa na tua vida. Mas o amor, ele te dá resiliência. O amor te dá a leveza da vida. A coragem conectar esse amor que muitas vezes, a maioria do ser humano vai se apagando com várias adversidades que você vive. Se você não mantém essa chama acesa, ela vai ficando só ali dentro de você e não expande para o mundo, não expande para a tua vida. E a Maribel, ela traz bastante presente isso no filme. Esse é o principal dom dela. É o dom, eu me emocionei aqui você falando, hein? Você também, né, Cláudia? Porque é isso mesmo. Então, é sobre isso que a gente vai cuidar. E você vai ver que isso reverbera em tudo na tua vida, em tudo, em todos os aspectos. Na prosperidade, na saúde, nas relações, consigo mesma. E vem provar um pouquinho disso na quinta-feira, nesse workshop gratuito. Mesmo. Você vai entender o que eu estou falando, que nós três falamos aqui hoje. Não é, menina? É isso. Gratidão. Obrigada. Ótima semana. Último dia. Pra você. Gente, gratidão. Vai assistir depois, vai ficar gravado no Instagram da Rê. E maravilhoso, né? Vamos aguardar aqui. Vamos colocar uma caixinha qual o filme que o pessoal sugere pra gente pra semana que vem? Tá bom. Vamos colocar. Vamos sim. Tá gratidão, bom? gente. Tá, gratidão, gente. Um ótimo dia, uma ótima semana pra vocês. E até quinta-feira com a gente, hein? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.